Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade da vida, a oportunidade maravilhosa que o próprio Deus nos dá de sentar, de reservar um tempo e de aplicar tudo isso na meditação da sua palavra. E isso traz benefício para a nossa vida pessoal, traz benefício para a nossa comunidade, traz benefício nos proporcionando uma separação, né? Uma separação do mundo, isso, claro, mediante aquele que já professou sua fé, aquele que efetivamente tem buscado viver na palavra do Senhor. Deixo bem claro que eu sou do entendimento que o Senhor próprio, ele nos encontra, o Senhor próprio nos reserva, o Senhor próprio ele trabalha na gente, mas, ainda assim, o nosso trabalho, a nossa, vamos dizer assim, a nossa devoção, o nosso esforço, né? Buscando aquele aspecto da perseveração na palavra do Senhor, ele é importante. É a nossa manifestação, é algo como se nós dizéssemos o seguinte: imagine que você tem um relacionamento com a sua esposa, um relacionamento ali com a sua esposa, e você recebe da sua esposa todo amor, todo cuidado, toda afeição, todo respeito, na verdade, vamos dizer assim, a devoção da sua esposa no sentido de te cuidar, verdadeiramente, se dedicar para você, e você, porque recebe isso, você ficaria, por exemplo, alheio ao mandamento do Senhor, que era amar a tua esposa. Isso não vamos dizer assim, não nos parece saudável. Então, na verdade, todas as vezes que estamos recebendo, é natural que nos esforcemos para retribuir aquilo que recebemos. E já recebemos do Senhor, já recebemos dele o seu amor, já recebemos dele, vamos dizer assim, a separação do mundo. Então é natural que esse nosso esforço, para que a gente possa se sentir até na busca verdadeiramente da caminhada de Deus, de entendimento, na busca do caminho do Senhor, né? Que já está sendo reservado por ele, separado por ele, preparado por ele, mas esse nosso esforço, ele precisa se fazer patente para a gente, ele precisa ser visível, ele precisa ser, não que esse esforço seja o diferencial, não, o diferencial é a própria vontade do Senhor para as nossas vidas, mas, como se diz, é a comida e o sal, né? É uma mistura para ficar perfeito. Comer só o sal não é legal, e comer só a comida sem sal também não é legal, ou seja, é um casamento ali perfeito para que as coisas possam fluir, a gente tentando fazer analogias para que possa trazer uma compreensão um pouco melhor para você, tá certo? Peço desculpa um pouco alongado essa nossa introdução da nossa mensagem hoje de 24 de dezembro de 2024, tenho certeza que está todo mundo aí muito agitado, muito afoito, né? Fica até ansioso, quebrando um pouco daquilo que o Cristo diz assim, que nós não devemos ser ansiosos, mas nesse dia a gente acaba ficando ansioso como é que vai ser a noite, como é que vai ser a comida, as celebrações, será que os corações vão estar efetivamente, vamos dizer assim, calmos, humildes, esse tipo de situações, nós não sabemos, né? Nós devemos esperar no Senhor com muita calma, fazer a nossa parte, como a gente iniciou no devocional falando, fazer a nossa parte, mas deixar as coisas para que o Senhor possa ir pontuando, mas principalmente procurar hoje, na véspera de Natal, que vai ser a virada da celebração, a gente ter realmente, tá com o coração voltado ali para o nosso Senhor, né? Um coração voltado com qualidade para poder manifestar o fruto do Espírito, manifestar a mansidão, manifestar a paz de espírito, manifestar a longanimidade, manifestar a temperança, o amor próprio, o domínio próprio, essas coisas, para que a gente não estrague, vamos dizer assim, um momento que deve ser dado ao Senhor e a gente se perca nas nossas, vamos dizer assim, nos prazeres que vão ali, vamos dizer assim, constituindo toda a cena, né, com muita comida, para alguns bebida, né, principalmente bebida alcoólica, e que acabam passando a medida ali e acabam, vamos dizer assim, certamente, fazendo com que o momento que fosse para o Senhor, já não seja mais para o Senhor, que seja dos próprios homens. Então te afasta disso nesse dia de hoje, para que você possa celebrar aquilo que nós chamamos, ou o momento que nós chamamos, ou denominamos, que criamos esse significado, apesar da Bíblia não trazer exatamente isso, mas que nós, como humanos, e nos agrada celebrar, nós criamos esse significado de comemorar ou celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou simbolizar isso, que seja realmente um momento para glorificar o nosso Senhor e honra e glória ao nosso Senhor Cristo Jesus, tá certo? E é nesse sentido, né, que a gente vai começar o nosso devocional hoje, dando continuidade no segundo livro de Reis, capítulo hoje 3. E a meditação, eu vou pegar o versículo 14, e nele está escrito: E disse Eliseu, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharei para ti, nem te veria. Qual o contexto que nós temos aqui, né? Nós estamos caminhando pouco a pouco. Espero que as meditações e os devocionais acrescentem alguma coisa para o teu coração, para a tua vida, para que você tenha esse start de buscar o Senhor, tá? A ideia aqui não é escutar devocional, a ideia aqui é que a gente tenha o interesse de viver na presença do Senhor, com amor. E para isso a gente precisa fazer o nosso processo de confissão, né? De arrependimento e buscar no Senhor, realmente, colocando Ele como Senhor das nossas vidas. Temos aqui um momento em que o rei Acabe faleceu, o rei Acasias caiu ali do telhado, ali do andar superior do seu palácio, e ele não deixou herdeiros. E a partir daí, o seu irmão Jorão, ele assume o reinado. Ele vai reinar, segundo aqui o registrado na Bíblia, por 12 anos, e ele assume o seu reinado em Israel, já com 18 anos de reinado de Josafá, lá no reinado de Judá. Tá certo? Então nós temos agora Josafá já com 18 anos em Judá, e nós temos Jorão iniciando seu reinado, e vai durar mais 12 anos ali. Ele faz ali, vamos dizer assim, fechando todo. E o interessante é que, com a morte de Acabe e a morte de Acasias, surge o personagem Mesa, que lá no início de Reis, lá no início do primeiro capítulo de Reis, tem assim, ó, primeiro capítulo e primeiro versículo de Reis, segundo Reis, assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Tá certo? E aqui, já aqui no terceiro capítulo de segundo Reis,
essa manifestação agora ela vai tomar forma, ela vai realmente ser trabalhada, ela vai ser trabalhada. Então agora há um rei, o rei de Moabe, se levantando contra efetivamente o rei de Israel, que nesse momento é representado pelo jovem Jorão. E o que leva a isso? Nos leva, por exemplo, lembra quando o rei de Israel, as 12 tribos, elas fazem a separação do reino? Você lembra o que fez isso? Fez o quê? Quando a medida do filho de Salomão, do filho que é o Jeroboão e o... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome do filho de Salomão. O filho dele, que era Roboão, quando as tribos vieram até ele, pedindo para que ele aliviasse a tributação sobre o povo, Roboão, ele disse assim, que o dedo mindinho dele seria muito mais pesado que o lombo do pai dele. Não foi isso? Com isso, é claro, houve toda a separação rebeldia, claro que ali havia um tratamento do próprio Senhor, né? Porque iria separar e colocar Jeroboão como, vamos dizer assim, rei das 10 tribos. Que houve até o profeta, houve todo o trabalho. Então, e aqui, semelhantemente, nós temos agora o povo de Moabita, que era um povo que vivia, por exemplo, dominado pelos israelitas, eles pagavam essa tributação. E eles já estavam cansados, porque pagavam uma tributação muito alta, segundo na visão deles. Algo muito semelhante ao que nós vivemos no nosso país hoje, né? A gente clama, chora, a gente lamenta, a gente vai vendo direitos tirados, sendo atacado, e a carga tributária nossa cada hora mais aumentando. E essas cargas tributárias, normalmente, levam as pessoas vamos dizer assim, a se rebelar, a se levantar. E aqui o povo de Moabe, o rei de Moabe, se levanta. E ao ele se levantar contra o povo de Israel, o Jorão, ele procura junto a Josafá, primeiro ele faz toda uma sondagem, toda uma contagem do seu exército, e procura junto a Josafá, rei de Judá, que se coloca à disposição mais uma vez. E o interessante aqui, ele comete, para mim, na minha visão, o mesmo problema, ou seja, ele continua aliado das tribos de Israel, talvez um propósito, talvez até de uma unificação das tribos novamente, né? Aliando tanto militarmente quanto politicamente. Ele se coloca, ele dá aquela mesma resposta que ele deu para Acabe. Você lembra qual foi a resposta que ele deu para Acabe quando Acabe se reuniu a ele? E qual foi a resposta? Ele disse assim, lá no versículo 7, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, ele se entrega completamente. E isso é muito estranho, porque Josafá é um rei muito temente ao Senhor, é um rei que anda nos caminhos do Senhor, mas ele sempre aliado, sempre nessas alianças perigosas, né, com pessoas aqui que efetivamente não temem o Senhor. Porque o Jorão, ele não porque a gente vê isso lá no versículo 2, que diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Mas, ou seja, é um rei que continua nos caminhos de Jeroboão, continua fazendo Israel pecar, ou seja, é um rei que não agrada ao Senhor. Mas Josafá continua nessa liderança, até mesmo porque a sua filha, seu filho Jorão, né, o filho de Josafá, no caso de Judá, casa com Talia, né, que era a filha lá de Acabe. Então, vamos dizer assim, já está algo familiar e isso vai interferindo. E esse caminho interessante é porque é uma luta em que eles vão para essa batalha, mas inicialmente eles não consultam o Senhor. Eles simplesmente vão para a batalha, se reúnem com eles, se juntam a eles, mais o rei de Edom. E o interessante é que a partir do momento em que a caminhada, né, que a manifestação, vou dizer assim, a caminhada, o movimento do exército, agora que vai se reunir contra Moabe, vai ficando difícil, aí sim eles se lembram do Senhor. Ou seja, alguma coisa diferente da nossa vida? Não. Todas as vezes que a gente parece estar farto, que a gente está bastardo, que a nossa vida está fácil, parece que a gente só consegue enxergar as coisas nos nossos próprios olhos, assim, se é fruto do meu trabalho, se é fruto do meu desenvolvimento, se é fruto da minha luta, é fruto das minhas decisões. E pode até ser um pouco disso, mas todas essas decisões, quando elas estão alinhadas ao Senhor, são melhores. Mas na hora que o pote seca, as panelas começam a ficar vazias, o frio começa, vamos dizer assim, a bater no teu corpo, ou o calor exacerbado, ou seja, as dificuldades, as pelejas da luta começam a se tornar incontroláveis para você se lembra logo do Senhor. E é o que eles estão fazendo aqui. E mais uma vez eles vão buscar, vamos dizer assim, um profeta. E esse profeta é indicado ali por um dos homens é o Eliseu, dizendo: olha, um profeta que andava com Elias, que servia Elias. E o rei Josafá confirma isso, que a palavra do Senhor está com Eliseu. E ao chegar a buscar esse apoio, Acabe, aí é que o Eliseu simplesmente diz assim: olha, não estou te entendendo. Por que você não vai buscar, por exemplo, a tua, vamos dizer assim, orientação junto aos teus profetas, como assim sempre fez Israel, as tribos de Israel? E aí ele confirma: não, mas hoje, aí o próprio Acabe, né? Aí o próprio Acabe diz o seguinte, lá no versículo 13, lá na parte B. Diz assim: porém o rei de Israel lhe disse: não porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Ou seja, ele disse assim: olha, não, porque foi o próprio Senhor que fez com que a gente viesse aqui e parece que ele quer nos entregar nas mãos dos Moabitas. Então a gente precisa ouvir de ti, se essa batalha tem que nos espera. E aí toda a revelação aqui do profeta em respeito, se mostrando quanto quando a gente olha alguém que anda com o Senhor, a gente deve ter respeito, a gente deve ter, vamos dizer assim,
deve ter admiração e deve ter até comunhão. Por quê? E a gente deve se colocar, inclusive, a serviço dessa pessoa, ser uma pessoa que efetivamente representa uma autoridade de Deus aqui na terra. Autoridade no sentido de alguém que efetivamente manifesta as coisas de Deus. E Eliseu, apesar de ser profeta, apesar de ter, vamos dizer assim, dons espirituais e poder de realizar até milagres, mas ele olha para Josafá, respeitando como autoridade, e diz assim, olha, por ele eu te servirei. Não estou te servindo para você, Jorão, não estou servindo as tuas vontades. Servirei aqui ao rei Josafá, que está nisso aqui. E agora o interessante, mesmo com Josafá lá, eles só partiram para buscar, vamos dizer assim, o refúgio do Senhor, o apoio do Senhor, quando efetivamente as coisas se tornaram difíceis. E o resultado de tudo isso aqui, é que coisas espirituais vão se realizando, ou seja, o profeta, ele manifesta que eles estavam morrendo de sede, os cavalos estavam morrendo de sede, ou seja, a fome estava, que eles iriam ser alimentados, que eles iriam receber água, e mesmo sem sinais de chuva, sem nada, ou seja, a água, mas só que eles deveriam confiar, a confiança e ter fé. E eles deveriam, ou seja, mesmo cansados, mesmo naquela situação deplorável, principalmente de sede, eles deveriam cavar covas. Muitas covas eles deveriam cavar. E essas covas inicialmente não era nem porque necessariamente era para morte, mas essas covas seriam o quê? Aquilo que receberia água. Mas como se eles não estavam vendo? Não havia sinal no céu, não havia nada. Mas o profeta estabeleceu isso e eles deveriam cavar. E eles cavaram. E depois eles receberam a água que vinha do Senhor. E aí o profeta ainda disse mais. E ele daria muito mais, daria aos próprios moabitas, daria as melhores cidades. Ou seja, ele começou a revelar uma série de bênçãos, uma série de vitórias que eles teriam ali naquele momento. Era a mensagem do próprio Senhor. E o próprio, por exemplo, o exército moabita, e que foram surpreendidos quando olharam aquelas águas, e principalmente com o reflexo da luz do sol sobre a água, viram sangue. E quando foram para pegar despojos dele, lá eles encontraram, na verdade, um exército preparado que os venceu. Em resumo, o que esse capítulo aqui deixa como mensagem? Primeiro, que a gente devemos ter confiança, mesmo no meio das dificuldades. Eles estavam em dificuldades, eles estavam no deserto, eles estavam com sede, eles não tinha imaginação ou qualquer perspectiva de água, e o Senhor colocou água, o Senhor deu vitória para ele. Segundo, e o mais importante, quando sair para uma batalha, meu irmão, não saia, mesmo que às vezes a gente é uma pessoa de Deus, mas às vezes a gente parece que esquece disso. Qualquer batalha, qualquer luta, qualquer projeto, qualquer sonho, primeiro, te ajoelha, vai lá no teu quarto, de forma íntima, se for tu e tua mulher, que são os representantes ali da tua casa, vai lá, junto, orem junto, peguem um na mão do outro, com muito temor, com muito louvor ao Senhor, ora verdadeiramente como casal, como chefe de famílias que vocês são, para poder buscar as bênçãos do Senhor. E vocês, filhos, que puderem também participar desse processo junto com sua família, o façam. Lembra que o inimigo, ele sempre procura brechas numa família, brechas dentro de uma casa para ir atacando. E às vezes, ou ele vai atacar o marido, ou ele vai atacar a esposa, ou principalmente vai atacar os filhos, pela rebeldia natural que os filhos às vezes vêm apresentando. Em resumo, confie no Senhor e antes das tuas lutas, vá buscar já direcionamento no Senhor. Não deixe os tempos ficarem ruins para fazer assim, não. Ele pode escutar, como escutou Josafá? Claro que ele pode escutar. Mas que foi o próprio Josafá que direcionou novamente para buscar um profeta para poder ter a revelação. Mas é preciso disso? É preciso todo esse desafio? Não é melhor você sair para uma batalha, já uma batalha te indicada e direcionada pelo teu próprio Deus? Então fica aí, para que você possa meditar e para que você possa refletir. E no mais, um Feliz Natal para você, né? Feliz Natal para você e sua família, e que vocês possam celebrar dentro daquilo que é conceito de amor, de caridade, de humanidade, de respeito e de proximidade com Deus, tá bom? Que Deus possa te cuidar mesmo.